Olá, a autoria comenta de hoje vai dar sequência na série, agora que vai emendar um conjunto de episódios bastante interessantes, de comentários de prova, que agora começaram as provas de vestibular no final do ano de 2014, visando o ingresso nas faculdades de 2015. Hoje a gente começa comentando a prova do INSPER, que aconteceu no domingo. Se você quiser ter acesso à proposta, dá uma olhada embaixo. Se você estiver vendo o vídeo pelo YouTube, dá uma olhada ali na descrição do vídeo, ali embaixo a gente vai deixar certinho o link para a proposta. Se você estiver vendo pelo Facebook, a gente vai também colocar um linkzinho lá para você acompanhar. Nesse sentido, o que é interessante a gente pensar para essa proposta de ontem, que foi uma proposta muito bem feita, são duas propostas, aliás, que a faculdade exige, que são bem interessantes para avaliar os seus candidatos. As duas demandavam um conhecimento bastante interessante sobre o mundo contemporâneo no que diz respeito ao estágio econômico, principalmente, que o mundo se encontra, de capitalismo financeiro, se a gente puder usar o termo mais concreto, voltarmos para duas análises diferentes. Um do ponto de vista filosófico, que era o segundo tema, que falava sobre os vínculos afetivos à atualidade, e a primeira delas, de uma perspectiva socioeconômica mais palpável, que era o tema sobre crescimento sustentável. E questionava se é possível ou não esse tipo de crescimento. Vamos começar pelo primeiro. Se você vai prestar Enem nessa semana, esse primeiro tema da prova do INSPER é fundamental também para testar uma possibilidade de proposta que sim, ela tem boa chance de cair na prova do Enem, que é a construção de economia e de mecanismos sustentáveis para, como a proposta do professor também fazia, para o direcionamento brasileiro. Tá? Esse questionamento se é possível ou não um crescimento sustentável, coloca em xeque o diálogo na charge que é assim colocado aí entre os dois empresários, aparentemente conversando sobre a possibilidade de uma política a longo prazo ligada à sustentabilidade ser meio que contraposta pela perspectiva do mercado financeiro de não prever esse tipo de política mais extensiva a partir do momento que o seu tipo de posicionamento é um posicionamento mais a curto prazo. Então, o capitalismo financeiro ele não prevê medidas que olhem de maneira sustentável o mundo, mas a sustentabilidade entra como uma das bandeiras dessa época também de austeridade, em que se pensa que é necessário colocar o pé no freio de alguns tipos de perspectivas sobre a atuação perversa do mercado financeiro em uma série de coisas. Para que isso se estabeleça bem, a gente também teria que considerar o segundo texto da coletânea, que falava sobre a possibilidade que o Brasil tem de se tornar uma economia plenamente sustentável, pensando nas riquezas que nós de fato temos. Agora, para que isso funcione, a gente também precisa lembrar, e para complementar bem a nossa argumentação, é claro, que além da dificuldade que se tem no sistema econômico atual, se eu jogo essa argumentação para o Brasil, eu teria também que pensar que, historicamente, a gente não pensa em políticas a longo prazo ligadas ao meio ambiente e muito menos à sustentabilidade, que é algo mais recente, que aqui no Brasil tem um debate ainda um pouco parco. Certo? Não. Então, esse tipo de problematização seria bem interessante. E vislumbrar as possibilidades de atuação dessas políticas sustentáveis vai entrar em algum tipo de regulamentação que deva, assim, partir do próprio papel do Estado, que não gerou políticas públicas prontas e adequadas para isso. Então, isso é o tipo de coisa, inclusive, que valeria como um complemento bacana de argumentação e será importantíssimo caso isso caia no Enem, tá? Fiquem bem espertos para isso. O segundo tema, que falava sobre os vínculos afetivos à atualidade, se eram descartáveis ou duradouros, usava a maneira mais óbvia de abordar esse tipo de questão, que era a partir de um trecho do Amor Líquido do Zygmunt Bauman, em que mostra o quanto os relacionamentos na sociedade contemporânea eles são cada vez mais dispersos a partir do momento que a velocidade das relações, a dificuldade e desejo dos indivíduos de aprofundar esse tipo de relacionamento se estabeleça. Os outros dois textos levavam um pouco para esse lado, seja a charge do Fernando Veríssimo, seja o comentário do Chico Buarque. Então a resposta à pergunta que aparentemente era bilateral, se os relacionamentos atuais são descartáveis ou duradouros, ela é uma resposta um pouco óbvia. Então a pergunta se torna bilateral, mas na verdade toda a coletânea tem um direcionamento bem unilateral, que é para dizer que os relacionamentos são de fato descartáveis. Para tentar problematizar isso melhor, talvez ficar muito preso só à ideia do Bauman não seja tão suficiente. A gente precisa analisar um pouco o que motiva, do ponto de vista do ser humano contemporâneo, esse tipo de desligamento de uma relação um pouco mais concreta e mais duradoura. Então a dificuldade de se lidar com o tempo, a dificuldade de se ter experiências concretas, a maneira pela qual essas experiências são relacionadas com a própria noção de tempo. Então tudo isso cria esse indivíduo hipermoderno, narcísico do mundo contemporâneo, um medo de se comprometer, um medo de
viver uma experiência que vise o longo prazo. Ué, mas você não tinha falado no começo que isso tinha a ver com o contexto econômico mundial? Também, a partir do momento que seria meio que o tipo de lógica de relacionamento que se tem hoje, é uma lógica muito apegada à lógica econômica que nós temos. Né? Eu posso até fazer uma análise histórica e fazer um contraponto entre esses diferentes tipos de tendências. Né? Então, se no passado os relacionamentos pareciam ser mais duradouros, porque existia um ideal de relacionamento, o ideal de relacionamento hoje não está mais visando o outro, mas visa apenas o próprio amante. Né? Então a pessoa troca de relacionamento da mesma maneira como troca de celular. Né? Então seria a mesma forma de se relacionar com os produtos, para se relacionar com as pessoas. No fim, ambos os temas iam colocar em xeque muito como, já que a prova também é para faculdade de administração e tudo mais, o contexto economia, o contexto econômico contemporâneo, ela servia como norteador para as duas propostas. Uma do ponto de vista concreto, né, de políticas públicas e econômicas sobre isso, e o outro ponto de vista do impacto que isso poderia ter sobre os sentimentos humanos. Fiquem esperados para mais vídeos de vestibular, fiquem esperados para vídeos sobre o Enem ainda essa semana. Abraços.